Olá, minha galera, prazer, que prazer estar contigo. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador, falando da Bolívia querida, o tricolor de aço Tubarão, tricolor de São Pantaleão. Galera tricolor, considere inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para as notificações, deixar o seu joinha, é importante. Vamos para o resumo da semana. O Sampaio Corrêa que se apresentou no domingo, isso, domingo passado. Já vai fechando a primeira semana de trabalho, o time tricolor que está garantido na fase de grupos da Copa do Nordeste, por isso está mais aliviado do que os seus rivais. O Sampaio estreia no campeonato, abre o campeonato maranhense, a federação já divulgou a tabela e o Sampaio joga dia 11 no Frei Epifânio da Abadia, às 19h30, diante do Cavalo de Aço. Então é o jogo, é o encontro de campeões. O Sampaio é o atual campeão do estado, então nada mais justo do que o campeão abrisse a competição, ele que vai defender o seu título. O time do Sampaio que ainda vive o drama do STJD, mais uma semana sem nada, mas pelo menos tivemos o Sampaio, a fala do presidente, as explanações, aquilo que o Sampaio Corrêa espera. Mais uma vez ele disse, poxa, o erro foi meu, né? Eu acabei errando, não era para ter errado, acabei confiando em atletas, confiando em muita gente e acabou não dando certo, mas são aprendizados, né? Ele também disse nessa semana que vai resgatar novamente o Sampaio Corrêa, a SAF do Sampaio Corrêa, ele quer colocar a SAF do Sampaio Corrêa, implantar ainda nesse princípio de ano, e que não ficaria no Sampaio Corrêa até o final do seu mandato, que é o fim deste ano, de 2025. Então ele deixaria o Sampaio Corrêa muito antes do término do seu mandato. Então o Sampaio Corrêa deve ser SAF, pelo menos é o que disse o presidente Sérgio Frota. Então o Sampaio se apresentou, o Sampaio tem uma relação de jogadores, o técnico também, Felipe Surian, disse estar muito satisfeito com o trabalho que ele faz nesse momento, ele contratando a sua equipe, ele trazendo da forma que ele gostaria, com uma equipe jovem, com uma equipe de força, aquilo que hoje o futebol requer, uma equipe que não vai ter bola perdida e uma equipe que ele vai traçar desde o seu início. Então, baseado por isso, lá à frente, a gente espera que dê muito certo e que o professor saiba que as contratações estão passando por ele. Vai ter um mês, pouco mais de um mês de trabalho, já que o Sampaio Corrêa iniciou no dia 1º de dezembro. Dia 1º de dezembro vai estrear no campeonato no dia 12, então ele vai ter um mês e um pouquinho para trabalhar, para afinar essa equipe, os ajustes com a juventude que ele está trazendo, jogadores que ele trouxe agora, trabalho iniciado, e aí o Sampaio que tem um calendário, nem que seja na Série D, se o Sampaio, se assim entender o Tribunal de Justiça, o STJD, que o Sampaio vai disputar a Série D ou a sua permanência na Série C, porque ele chegou para livrar o Sampaio, não conseguiu dentro de campo, teve apenas uma vitória, que foi a última vitória, diante do Confiança por 1-0, mas antes poderia ter vencido o ABC, teve todo aquele problemão que o Sampaio Corrêa acabou enfrentando, e aí chegou às barras do STJD com denúncia do Sampaio. Depois o STJD abriu inquérito, que ainda também não se sabe o que é que vai acontecer, e há investigação a nível de Ministério Público maranhense, que transferiu também o caso para a Polícia Civil. Também não sabemos em que pé anda essa situação ainda do Sampaio Corrêa. Nessas duas frentes, mas a frente mais importante que o Sampaio Corrêa defende hoje é exatamente a do Yuri Ferraz, esse caso que está sendo embalado pelo STJD desde o dia 3 de setembro, quando foi a abertura do inquérito, né? Aguarda-se que o doutor Maxwell Vieira, que é o responsável por esse caso dentro do STJD, ele possa então dar o seu parecer final à presidência, e aí o que o Sampaio Corrêa quer, o que o Sampaio Corrêa aguarda é a abertura desse tal inquérito que até agora se estende há um tempão. Então, o Sampaio adotou 3 meses de silêncio, mas falou. O importante é que falou, que não, pelo menos não estava calado, estava contratando,
estava buscando já os seus atletas para iniciar essa temporada, para iniciar a pré-temporada. Então o Sampaio Corrêa tem já a sua equipe com a primeira semana de trabalho. Lá na apresentação do Sampaio Corrêa, da Bolívia Querida, então vamos ao resumo da semana do Sampaio Corrêa. Então esse resumo aqui da Bolívia Querida, você vê aí o Francisco Elísio, ao primeiro plano, no centro o presidente Sérgio Frota, e mais do lado tem o Felipe Surian, aí da Bolívia Querida. Então essa foi a apresentação do Sampaio Corrêa lá no domingo, né? Lá no domingo, quando o Sampaio Corrêa se apresentou. Então, disse aqui o Sampaio Corrêa com o Sérgio Frota. Então, o Sampaio diz aqui no seu site, você dá uma olhadinha aí, ponto de partida, elenco é apresentado e começa os trabalhos de pré-temporada no CT. Isso aqui foi no dia 1º. Os trabalhos do Sampaio Corrêa visando o ano 2025 tiveram início na manhã desse domingo, 1º de dezembro, com a apresentação do elenco no CT José Carlos Macieira. O grupo conta com alguns remanescentes que atuaram no grupo de 2024, como Fábio Aguiar, Cebolinha, que agora quer ser chamado só de Claudinho, Adalto Júnior e Pimentinha. Pimentinha é a grande estrela da constelação. E muitas caras novas que já estão em processo de ambientação. Ao lado do técnico Felipe Surian e do executivo de futebol Francisco Elísio, o presidente Sérgio Frota recebeu o grupo e concedeu uma extensa entrevista para a TV Sampaio, detalhou todo o processo de montagem da equipe e as expectativas do ano de 2025. Aqui está ele, o presidente Sérgio Frota, que no dia seguinte a imprensa foi quem foi atendida pelo Sampaio Corrêa. Abre aspas para o presidente, ele disse que vai trabalhar muito, corrigir os erros, conscientes do papel do Sampaio nacionalmente para termos um ano positivo. É importante que o verdadeiro torcedor esteja junto ao clube nesse momento para caminharmos fortes em busca dos nossos objetivos, frisou o presidente. No primeiro dia de trabalho da pré-temporada, o grupo tricolor realizou apenas testes físicos e demais avaliações de praxe. Nesta segunda-feira começaram os exames cardiológicos, treinamentos de campo, sob o comando da comissão técnica. O elenco do Sampaio é esse aí, ó, que você está olhando, você já sabe. Se você não acompanhou na semana, está acompanhando agora, vamos dar uma recapitulada naquilo que já dissemos. E este é o resumo da semana nesta sexta-feira aqui da Bolívia Querida. Goleiros que estão trabalhando: Rainon, Carlos Eduardo e Alan. Alan foi o goleiro do time do Sampaio contra o Confiança, né? Você se recorda. Zagueiros, e o Carlos Eduardo, que é da base do Sampaio, também espera uma oportunidade. Zagueiros, Juan Pablo, Fábio Aguiar, Felipe Cauã, Jadson, Guilherme e Galvão. Os laterais, Dimas, esquerdo, Elivelton, esquerdo, Thiago Rosa, esquerdo, Jô, direito e Rai, direito. Volantes, Balão, Adalto Júnior e Cavi, né? Adalto Júnior e Cavi, remanescentes do time. Jair também, né? Meias, Alan Stense, Bruno Matos, são os meias da Bolívia Querida. Você vê que tem jogadores experientes, jogadores novos chegando. Atacantes, Pimentinha, Cebolinha, Fonseca, João Lenger, Alan James, Wendel, Alex Matos e Adriano. Esses são os atacantes do Sampaio Corrêa, Bolívia Querida. A sua grande estrela é essa aqui, ó, grande Pimentinha, grande Pimenta. Continua sendo. O Sérgio disse que o Pimentinha é um dos maiores dribladores, quebradores de linha do futebol brasileiro nesse momento. Então tá aí a apresentação do Sampaio Corrêa. Vamos ver o que disse um pouquinho o Frota, galera, lá na apresentação da Bolívia Querida. Fala lá. Que esses trabalhos que nós iniciamos hoje, em relação ao ano 2025, tenha sucesso, que Deus nos abençoe. Nós não paramos um dia, Sampaio teve o último jogo dia 24 de agosto, mas depois de 10, 15 dias nós já definimos comissão técnica, definimos o comando da execução do futebol, corremos atrás do que tinha para honrar compromisso, e nós estamos dispostos, vamos falar mais sobre financeiro. Eu vi muita coisa na internet e mergulhei durante 3 meses, era necessário, para ver se sentiu falta do Sampaio no futebol maranhense. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que estão com a gente hoje, e eu quero dizer,
O Suliano, que já está voltando pela terceira vez, se considerasse uma volta, uma permanência a segunda. O treinador que foi muito bem na Série B, tanto que foi assediado, nós tivemos que segurar. Mas muita gente gosta de criticar o Suliano. Tenho confiança no trabalho, na competência e na expertise que nós temos para fazer um ano positivo. E o Francisco, esse já vem pela terceira vez. Né? Eu até te elogiei ontem, desde a primeira vez que mostraste competência, tanto que nós fizemos boa campanha, fomos campeão na Copa Nordeste, se eu não me engano, você era executivo. Mas tu vieste mais experiente, e nós vamos precisar disso. Nós vamos precisar, porque eu vou falar disso ao longo da semana, em qualquer programa. Nós temos que pensar no futebol maranhense. E o Sampaio não é surpresa de ninguém, desde que essa administração assumiu, foi o carro-chefe do futebol maranhense, até porque hoje o Sampaio estamos rebaixado, a imprensa fala sempre isso, nós não estamos rebaixados, nada disso está certo, nós temos um regulamento, vamos tocar nisso também, se for o caso, mas é importante que a gente reveja os conceitos do futebol maranhense, onde dirigente está devendo, torcida está devendo, imprensa está devendo, e vamos conversar sobre isso também. Eu quero dizer que eu trabalho sábado, trabalho domingo, enquanto eu estiver no comando do Sampaio, não vou demorar. Esse pode ter certeza, e vou ficar aliviado, é o último ano e não vou terminar o ano. Nós vamos implementar a SAF do Sampaio, que eu tenho convicção que ele está mais bom trabalho. Eu tenho certeza, Francisco, e tenho certeza, Suliano, que nós vamos fazer um grande trabalho. Eu pedi para vocês, e nós estamos montando esse time há mais de 40, 50 dias, com todos os desafios inerentes ao futebol maranhense. Vamos disputar o Campeonato Maranhense deficitário, mas estamos na Copa do Nordeste, uma fase de grupo. E aqui um parênteses, vocês sabem quantos clubes da Série do Nordeste estão na Série A? 5, a saber pela hora: Fortaleza, Bahia, Ceará, Vitória, Sport, depois vem a Série B, está na Série B, depois só vai correr, 7º, 36º no ranking nacional. E as críticas vêm sempre. Devia estar na Série A. Nós vamos comentar o resultado de campeonato. Time como Guarani de Campinas, como Ponte Preta, tradicional, já se vê no jogador mais de 10 cada um. Carlos, Oscar, Polosa, Luiz Fabiano da Ponte Preta, Luiz Pereira, Marabon do Guarani. E o Mirassol subiu por causa de dinheiro. Nós não tínhamos coalição por causa do dinheiro. Então, nosso compromisso aqui é sobre desconfiança de todo mundo, sabendo que nós fizemos diferença no futebol maranhense. Tanto que o Sampaio saiu, já vai dar uma vaga na Copa do Brasil. É que a gente começa com o pé direito. Eu pedi o perfil de uma equipe, tanto para o Francisco como para o Suliano, que fosse jogador querendo e não quero vedete. Eu errei e assumo meus erros, principalmente. E passar a mão na cabeça de jogador que já mostrou que não é profissional. Nos 3 anos que nós tivemos, a saber, 2023, ano centenário, fomos rebaixados porque 5 jogadores se venderam, deixamos de subir 22, desculpa. Em 2023 eu tive jogador se vendendo, nós tivemos jogador se vendendo no jogo final, em vários jogos, pega cartão vermelho no primeiro tempo, é só você pegar um jogo decisivo. E esse ano novamente. Ou seja, além de nós montarmos um elenco onde o jogador tem que ter uma razoável qualidade técnica, tem que ser profissional, ele não pode amanhecer na véspera de jogo, não se venda, porque os investidores têm uma facilidade grande para comprar jogadores do Sampaio. Não é diretor, não é treinador, são jogadores que não deveriam agir assim. Quem agiu está errado. Eu sempre digo que quando você é rebaixado além do passivo técnico, vem um passivo financeiro, e futebol maranhense, ninguém tem recurso, é só você ver, de novo vou dizer, 36º ranking, 7º do Nordeste. Então, nós resolvemos mergulhar, e amanhã eu vou ter um prazer grande de receber a imprensa, que eu considero muito competente, mas que não pode ser parcial. A proposta que eu faço é pelo pacto para salvar o futebol maranhense, que o Sampaio tem levado nas costas ao longo dessa administração toda.
Então, o pacto para salvar o futebol maranhense. E a gente tem que ter a percepção que tem que se fazer alguma coisa. Né? O campeonato maranhense. Campeonato maranhense é importante começar daqui, do campeonato. Como começar daqui? Resgatando o torcedor para o estádio. Reúnam-se, não só para falar de tabela de campeonato, reunião do arbitral para regulamento, que vai ser mantido esse ano, mas, sobretudo, para ver a opinião dos dirigentes a respeito de como resgatar o torcedor, como trazer, o que é preciso ser feito nesse momento para o torcedor que se afastou da nossa praça esportiva, isso aí é fato, né? A gente possa trazê-lo de volta, tirá-lo do barzinho que tem a televisão para ele assistir, porque no Castelão também ele tem ali aquele palco imenso, lindo, maravilhoso, cartão postal, para assistir o jogo do Sampaio, ser informado do que está acontecendo. Tem até o seu smart que ele pode levar e acompanhar os dois jogos, que ele quiser, no seu telefone, né, no seu smart, e também assistir o jogo dentro de campo. O que está acontecendo? Não tem internet para o torcedor lá no Castelão? Bota uma internet de graça lá para o torcedor, de repente essa é uma solução. Mete uma internet de graça lá no Castelão aí para o torcedor, bota essa 5G que está chegando agora aí. Torcedor, leva teu smart e você pode se conectar diretamente, porque vai ter internet de graça para todo mundo no Castelão. Tem que ser assim, né? Eu acho que é assim. Pode ser, quem sabe, uma ideia, né? A gente tem que buscar qualquer coisa, para que o torcedor volte, para que o nosso futebol tenha atratividade. Mas o futebol não tem mais aqueles craques do passado. Eu acho que isso aí está no passado mesmo, né? Aqueles jogadores que já passaram por Flamengo, pelo Vasco, para vestir a camisa. Aquilo antigamente, lá atrás, era jogador bilheteria, que se chamava, o tal jogador bilheteria. Mas hoje não tem mais esse jogador bilheteria. Eles querem muito alto, eles querem 150, 200 mil, 100 mil, de onde você vai tirar? Se uma renda de jogo dá 35 mil, uma renda do jogo, às vezes não dá nem isso, né, galera? Não dá nem isso. Então, primeiro é resgatar o torcedor. Alguns reclamam o seguinte, mas tem que fazer time para o torcedor voltar. Mas como se vai fazer time se você não tem a garantia de que você vai pagar em dia os seus jogadores? Hoje você tem que ter responsabilidade fiscal em tudo, né? E você não pode ser irresponsável contratar acima da receita. Então, por isso é que esse grande ativo tem que retornar aos estádios de futebol, que é exatamente o torcedor. É isso. Os nossos 3 grandes já estão em movimento. O Imperatriz está anunciando que na semana vai voltar a disputar, vai voltar a reiniciar as suas atividades, então, já para a pré-temporada, sob o comando do técnico Júnior Amorim, até porque o Imperatriz abre o campeonato lá na cidade de Imperatriz. Então, é necessário, né, que retorne imediatamente, porque vai já encontrar o Sampaio com uma semana na frente, se preparando com uma semana na frente. Mas lá, o Imperatriz está anunciando um time muito forte para essa disputa de campeonato maranhense. Então é isso do Tricolor, foi o resumo da semana do Sampaio, que trabalhou ontem, volta a trabalhar também nesta sexta-feira, sábado, e enfim, o time Tricolor já está em atividade, é o que o torcedor tricolor estava querendo. É isso, minha galera, o conteúdo do Sampaio Corrêa. Considere inscrever-se no nosso canal, acionar o sininho para as notificações e deixar o seu joinha para nós, que é muito importante. A qualquer momento a gente volta, trazendo as boas, as contratações do Sampaio, se houver, e de qualquer outro clube do futebol do Maranhão. Grande abraço, fique com Deus, um ótimo fim de semana para todos nós.